esteja em nossos corações. O codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, era um grande pedagogo. Ele, antes de se dedicar ao estudo e à codificação da doutrina espírita, ele era um emérito professor que, inclusive, fundou, deu a base para as reformas do ensino francês, da escola francesa na sua época. Esse grande pedagogo não podia deixar de trazer a sua marca, a sua didática nas obras que nos trouxe. É assim que o Livro dos Espíritos utiliza uma técnica pedagógica chamada dialética de Sócrates, que é perguntas e respostas. Isso não é por acaso que ele tem essa estrutura. Isso é uma forma didática para que possamos aprender melhor um conteúdo tão profundo, colocar ao nosso alcance um conteúdo tão profundo de uma forma bastante clara. O Evangelho segundo o Espiritismo também tem essa marca pedagógica. Se formos analisar o Evangelho, nós vamos verificar que todo capítulo tem uma ideia central. E é dividido em 3 partes. A primeira parte são citações da vida e de ensinamentos de Jesus, sua moral, as parábolas. A segunda parte consiste nos comentários de Kardec acerca desses trechos do Evangelho. E a terceira parte é constituída pelas instruções dos Espíritos. São ditados, dissertações dos Espíritos superiores que desenvolvem com mais profundidade as ideias contidas naquele capítulo. Por que estamos falando isso? Porque para entendermos bem essas perguntas que nossa companheira Laudelina acabou de ler, nós precisamos situá-las dentro do contexto do capítulo 10. Qual é o capítulo 10? Qual é a ideia central? Bem-aventurados os que são misericordiosos. Então, é nesse contexto que nós devemos procurar compreender essas perguntas, e é nesse contexto que nós vamos ver que essas perguntas simples e que receberam de São Luís respostas bastante sucintas, bastante breves, têm uma profundidade imensa e, mais importante do que isso, uma enorme gama de aplicações nas nossas vidas. É permitido repreender os outros uma vez que ninguém é perfeito? São Luís responde: depende da intenção. Se faz isso meramente pelo desejo de apanhar o outro em falta, pela malícia, de ver de censurar a outra pessoa, ou como a expressão popular diz, de apontar o dedo, isso não é adequado. Isso é uma maldade, o mentor chega a dizer. Mas em outros casos pode ser sim importante, porque às vezes é até um dever. O pai tem o dever de orientar o filho e nessa orientação muitas vezes precisa corrigir. O professor também tem o dever de orientar o aluno, nessas orientações muitas vezes precisa corrigi-los. Mas, completa o mentor, mesmo nesses casos, é preciso tomar cuidado e fazer isso com amor, fazer isso com um sentimento de bondade, com o desejo não de fazer com que a pessoa se sinta mal, não, mas de mostrar o caminho adequado para aquela pessoa. E não se limita, o exemplo do pai, do professor, são exemplos bastante comuns, mas isso acontece muitas vezes na sociedade. Se eu tenho
numa determinada empresa, um posto de supervisão, ainda que não seja uma supervisão adequada, eu tenho o dever de orientar aquelas pessoas que fazem parte da minha equipe para que elas possam alcançar no seu trabalho a plena realização dos seus ideais, a plena realização daquilo que eles podem trazer. Se eu tenho uma possibilidade de colaborar para a paz social, para que na sociedade não exista violência, eu tenho o dever também de agir para que aquelas pessoas que ainda não compreenderam, que ainda não têm a adequada sensibilidade para que não firam semelhante na vida e sociedade, possam também ser corrigidas, possam também ser orientadas. Nesse ponto, a legislação muito evoluiu, porque antigamente as sentenças eram verdadeiros castigos, muitas vezes físicos até. Hoje, a finalidade é reeducar aquele que faliu, educar aquele que não soube se conduzir na vida em sociedade. Então, hoje em dia, muitas vezes, muitas legislações já avançaram, inclusive a nossa, que chamam aquelas pessoas que receberam sentenças de reeducandos, porque essa deve ser a finalidade de uma sociedade mais evoluída, de não meramente reprimir, não fazer com que a pessoa que errou seja esmagada, mas muito pelo contrário, é preciso reerguê-la, conduzi-la novamente à vida digna, retirá-la do local do abismo onde ela entrou. Então, depende da intenção. Isso é exatamente isso que São Luís diz nessas perguntas, é exatamente essa é a ciência. E nós podemos notar as imperfeições dos outros. Olha, é preciso, São Luís nos diz, que fora mesmo conveniente ver em toda parte também, pois isso atrapalharia o progresso. Nós não podemos ignorar que ainda existe muito, se podemos assim expressar, muito mal na Terra. E esse mal deve ser entendido como oposição ao bem. Certa feita, conta-se, não sei até que ponto a história é verdadeira, mas conta-se que Einstein, quando era ainda estudante, no ensino básico, entrou em um debate com o seu professor. E Einstein estava defendendo de que o mal não existe. O professor queria dizer que o mal existe. Então o Einstein virou e perguntou para o professor: o que é a escuridão? O professor disse: a ausência de luz. É exatamente isso. O mal é a ausência do amor de Deus no coração do homem. Não sabemos se a história é verdadeira, mas está de acordo com a grandeza desse espírito fantástico, não só do ponto de vista intelectual, mas também do ponto de vista moral, que tanto contribuiu para o progresso da humanidade. Traz uma lição fantástica aqui. Assim como a escuridão é a ausência de luz, o mal é a ausência do amor de Deus no coração do homem. Então, não se pode ignorar que o mal existe, mas não se pode também acreditar que o mal tem a vida própria. Na verdade, aquele que pratica o mal, ele é um ignorante. Ele é um ignorante das leis divinas. Ele é um ignorante do amor de Deus. Ele não tem compaixão, não tem sensibilidade, porque não conhece ao Pai. Não podemos ignorar os atos, mas não vamos por isso
Não vamos, por isso, condenar as pessoas. Essa é a profundidade da lição que queríamos dizer no início. É por isso que essas 3 perguntas trazem tanta profundidade e é por isso que elas têm que ser entendidas no contexto da ideia central desse capítulo: bem-aventurados os que são misericordiosos. Ninguém combateu tanto o mal quanto Jesus, e ninguém amou tantos os maldosos como Jesus. Jesus foi condenado justamente porque não contemporizou com os erros de sua época, porque ele combateu os abusos religiosos de então, os abusos dos fariseus, dos saduceus, que faziam das práticas exteriores casos de consciência e ignoravam os verdadeiros pressupostos da lei de Deus. Por isso que ele foi condenado. Mas, no seu exemplo, no seu grande exemplo, na sua maior lição, na cruz, quando, após sofrer todos os tipos de tormentos, sofrer todo tipo de flagelação, sofrer todo tipo de humilhação, ele encontrou forças para pedir: perdoa-lhes, ó Pai, porque não sabem o que fazem. Essas palavras, nas quais o ensino de Jesus encontra o seu ponto culminante, naquele momento em que a humanidade viu a luz de Deus de uma forma que nunca via antes e nunca voltou a se refletir antes, Jesus trazia o maior mandamento, que é o amor, na sua expressão máxima, ao ponto de amar e perdoar o inimigo. Mas vejam que ele não se limitou a pedir perdão para aqueles que o estavam acusando e flagelando. Diz: perdoa-lhes, Pai, mas deu a razão, porque não sabem o que fazem. Então, por que a pessoa não sabe o que faz? Porque a sua consciência está embotada. Nos perguntam os Espíritos, no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos Espíritos, no Livro dos Espíritos, e os Espíritos respondem. Kardec pergunta: onde está escrita a lei de Deus? E os Espíritos respondem: na consciência. Então, por que é preciso a religião? Por que é preciso o ensinamento moral? Para que ele possa desenvolvê-la, para que ele possa compreendê-la, para que ele possa retirar o véu que os preconceitos e as situações do mundo cobriram. Então, todos nós temos dentro de nós o germe divino. É isso que nos faz sermos humanos, é isso que nos faz sermos filhos do Criador. É a consciência, é a lei de Deus gravada dentro da nossa alma. Mas essa consciência, ela tem que ser expandida e desenvolvida. E aquele que faz o mal, ele embotou a sua consciência, ele não a desenvolveu. Ele faz o mal porque não conhece o mal, porque não conhece o bem. Ele faz o mal porque desconhece a Deus na sua essência, na sua bondade, na sua sabedoria e no seu amor. Ocorre que Deus é todo amor, bondade, mas também é todo justiça. E aquele que faz o mal, ele vai passar pela lei de causa e efeito. Então, mais um motivo para Jesus dizer: eles não sabem o que fazem. Por quê? Porque ele sabia, ele via adiante que aquelas pessoas que estavam ali naquele momento, fazendo
piores ofensas, acusando o Cristo, teriam que sofrer a lei de causa e efeito. Não porque Deus castiga, Deus não castiga, mas porque, como o Pai bondoso, reeduca. E a lei de causa e efeito é justamente isso. Nós sofremos naquilo que em nós ainda não evoluímos, para que possamos desenvolvermos e alcançar a plenitude de filhos de Deus, para que possamos desenvolver as potencialidades da nossa alma na sua expressão maior e podermos chegarmos, nos aproximarmos do Pai. Então, nós não podemos ignorar, que é a segunda pergunta, né? Existe proveito em ver o mal, mesmo quando disso nenhum proveito possa trazer para aquela pessoa? Sim, é preciso que a gente veja os erros para que a gente próprio não os cometa. É preciso que a gente não veja, não podemos ser ingênuos, né? Jesus falou aos seus apóstolos, né? Sejam inocentes como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Por quê? Porque o mal, ele precisa ser visto, mas não com o propósito de condenar o maldoso. Ele precisa ser visto para que os bons não sejam suas vítimas, para que nós não incorramos nos erros, para que nós não também entremos nesse caminho que nós não aprovamos. Jesus nos conta Maria Dolores que depois que houve a crucificação, e no terceiro dia, quando Maria de Magdala foi ao túmulo e, junto com as outras companheiras, encontrou o túmulo aberto, eles saíram a correr. E nesse caminho, Maria de Magdala ficou sozinha e de repente encontrou o Mestre. E ela ficou maravilhada ao ver que o Mestre estava vivo, que havia vencido a morte. E ela chegou-se mais perto dele e perguntou, e Jesus falou assim: sim, Maria, estou vivo, mas por favor não me toques, porque ainda não subi ao céu. Senhor, por que não subiste ao céu? Porque ao invés de ir ao paraíso, optei por descer muito, mas muito nas trevas densas, para auxiliar alguém que amo e que muito amei e muito amo ainda. O que os fizeste, Senhor? Por que foste nas trevas densas? Ali desci para acalmar a imensa dor de Judas, que havia se suicidado. Então, o exemplo do Mestre muitas vezes nos parece distante, mas se nós formos ver, nós temos uma oportunidade infindável de seguir os seus ensinos no nosso dia a dia. Lógico que nós não vamos travar as lutas que ele travou, nem fazer os sacrifícios que ele fez, porque não seríamos capazes disso. Deus, na sua misericórdia, só nos dá aquilo que nós podemos suportar. Deus só nos oferece as tarefas que podemos cumprir. Assim que um grande governante, só a um sábio general, coloca as missões mais importantes. Para os iniciantes não faz isso. Da mesma forma é o Pai conosco. Então, é nas pequenas coisas que nós nos preparamos para fazer as grandes. Se não sabemos desculpar uma falha pequena, se não sabermos ignorar uma pequena ofensa, como um dia vamos perdoar os inimigos? Como vamos sermos capazes de termos indulgência, de termos misericórdia numa situação um pouco mais difícil? Nós podemos, a cada dia,
nós temos a oportunidade de praticar esses ensinos que São Luís nos traz ao responder essas 3 questões. Nós temos várias possibilidades de ver que nós podemos viver um pouco melhor. E por que nós precisamos ignorar? Por que nós precisamos não ver o defeito do nosso semelhante? Porque nós precisamos que os outros não vejam os nossos. Nós somos muito imperfeitos ainda. Nós precisamos de muita misericórdia do Pai. Nós precisamos de muita compreensão dos nossos irmãos de luta. Nós precisamos do perdão dos nossos familiares. Porque por mais que nós nos esforcemos, nós precisamos do reconforto dos nossos amigos. Por mais que nós nos esforcemos, nós ainda falhamos muito. O Chico dizia: não mereço os amigos que tenho, porque suportam o peso das minhas imperfeições. O Chico dizendo isso. Pode falar assim: não, eu não sou assim, né? Você não percebeu isso, né? Quer saber dizem que a gente pode saber quem a gente é através do retrato dos nossos inimigos, porque os nossos amigos, eles são condescendentes conosco, mas os nossos inimigos não. Então, não que nós devamos ter inimigos, não é isso? Mas às vezes temos gratuitos, não fizemos nada, às vezes porque nós estamos fazendo algo de bom que incomodou alguém, nós suscitamos a ira daqueles que não querem que o progresso chegue ou não querem que algo melhor aconteça, porque vai ficar visível as suas próprias imperfeições. E repreender os outros publicamente, revelar o mal dos outros, também depende da situação. Aqui São Luís fala: se esse mal só a própria pessoa prejudica, nenhum proveito há em revelar. Porém, se prejudica a outrem, é preciso ver o interesse do maior número, porque é preferível que um único homem sucumba do que vários serem prejudicados. Então, muitas vezes é preciso que esse mal seja revelado, mas mesmo assim temos que fazer isso com muita cautela, com muito cuidado, porque o propósito aqui não é expor aquele que fez o erro, mas fazer com que o erro cesse de acontecer, com que o erro aquele erro pare de ser praticado e pare de prejudicar aquelas pessoas, ou um grande número de pessoas. Então, uma exposição desnecessária, uma revelação desnecessária, isso é condenável. Agora, é preciso que nós também não fechemos os olhos àquilo que está errado, porque senão logo todos os bons seriam vítimas dos maus aqui entendidos como os espíritos, nossos irmãos ainda ignorantes da lei, ainda ignorantes da sua consciência, ainda distantes do Pai, e por isso mesmo não sabem o que fazem. É preciso muitas vezes que nós possamos atuar, e que nós atuemos, não com o propósito de expor a pessoa, não com o propósito de colocá-la, diminuí-la, ou de fazer com que desnecessariamente ela perca a consideração. Não, mas para que simplesmente obstar que aquele erro, que aquela dificuldade está sendo criada, ela continue a ocorrer. Gostaríamos, eu fiquei muito feliz quando a Waldorina falou que Maria Dolores, né, é a mentora da casa, porque tenho um grande carinho pela obra dela, que sempre traz com muita sensibilidade a mensagem de Jesus, que sempre traz com muita emoção, com uma emoção muito positiva, muito bonita, os ensinamentos que ela nos propõe nos trazer.
Então, queremos encerrar aqui nossa pequena conversa também com um poema de Maria Dolores. Deus quer misericórdia. Se confias em Deus, alma querida, vem com Jesus do lar que te resguarda e eleva ao vale da aflição, onde varam na sombra os romeiros da angústia e as vítimas da treva. Na crença que te nutre, acende a chama do amor que te desvém de trilha fora. Os convidados dele ao banquete da vida, os que formam na terra a multidão que chora. Vamos, Jesus à frente nos precede, insistindo por nós de caminho a caminho, e pede proteção ao que segue em penúria, reconforto ao que vai padecente sozinho. Aqui passam em bando, aos ímpetos do vento, pequeninos sem fé, sem apoio, sem nome, que fazem, de onde vêm, aonde vão, ninguém sabe, e nem sabe explicar a mágoa que os consome. Ali geme sem teto, doente esquecido, além tropeça e cai a escória de alguém, o velhinho largado à vastidão da noite, que recebe por leito a terra de ninguém. Mais adiante, e a viuvez cansada de abandono, almas na solidão de torturante espera, implorando socorro ao telheiro vazio, a recolher somente a dor que as dilacera. Flagelam-se mais longe os tristes companheiros que andaram sem pensar nas veredas do crime, rogando o leve olhar de bondade e esperança, numa frase de paz que os restaure e reanime. Ante os erros que encontres, não censures, nem te queixes, trabalhe, alma querida. Deus quer misericórdia, ama, serve, abençoa, e Deus te sustentará nas provações da vida. Vem como és e auxilia como possas. Nem clames pelo céu sonhando em vão. Nosso Senhor te aguarda tão somente. Traze teu coração. Jesus abençoe a todos.